Olá, eu me chamo Vitória Carolina Griebler, sou estudante de Ciências Biológicas da URGS e hoje vou apresentar meu trabalho sobre o desenvolvimento de equinodermos da cadeira de embriologia comparada. Vamos começar então caracterizando um pouco os equinodermos. O filo Equinodermata é o único filo exclusivamente marinho, e os seres que compõem esse filo são triblásticos, ou seja, apresentam os 3 coletos embrionários. E eles apresentam também simetria pentarradial na fase adulta, e na fase larval apresentam simetria bilateral. Esse filo é composto por 5 classes: a asteroidea, que são as estrelas do mar, a equinoidea, que são os ouriços do mar, a holoturoidea, que são os pepinos do mar, a crinoidea, que são os lírios do mar, e a ofiuroidea, que são as serpentes do mar. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de fecundação dos equinodermos e suas características. O ovo é classificado como oligolécito, ou seja, apresenta pouco vitelo, que é distribuído de forma homogênea pelo ovo. Este ovo apresenta 2 envoltórios, o envelope vitelino e a camada gelatinosa. Nos ouriços do mar, o gameta feminino é liberado no estágio de óvulo. Já nos demais equinodermos, são expelidos como oócito secundário. Já em relação aos espermatozoides, eles se tornam móveis quando são liberados na água do mar. Isso acontece devido a uma alteração no pH que ativa a dineína, que é a proteína responsável pelo batimento do flagelo. Na camada gelatinosa do ovo, existem 2 peptídeos que interagem com os espermatozoides, que são o peptídeo Resact, que atrai os espermatozoides, e o peptídeo Esperact, que aumenta a sua motilidade. Então, como ocorre a interação entre o espermatozoide e o óvulo ou ócito secundário? O espermatozoide possui um receptor glicoproteico na membrana e o óvulo ou ócito apresenta uma grande molécula de açúcar sulfatado na camada gelatinosa. Os 2 interagem, ocasionando uma troca de cálcio externo por potássio interno. Isso faz com que ocorra um acúmulo de íons cálcio dentro do espermatozoide, o que desencadeia a reação acrossômica, que fusiona a membrana plasmática com a membrana externa do cromossomo. Ocorre, então, o processo acrossômico, que consiste na projeção da membrana acrossômica interna, devido ao aumento da pressão hidrostática e da formação de filamentos de actina, ocasionados pela troca de íon sódio externo por íons de hidrogênio interno, que aumenta o pH e atrai moléculas de água. Ocorre também a fusão das membranas plasmáticas e, através dessa ponte citoplasmática, que podemos chamar de cone de fecundação, entram o núcleo e o flagelo do espermatozoide no gameta feminino. A polispermia é evitada pela despolarização da membrana plasmática do ovo e pela reação cortical. A exocitose de enzimas e glicosaminoglicanos dos grânulos corticais impede a entrada de outros espermatozoides pela modificação do envelope vitelino em membrana de fertilização e pelo afastamento desta membrana da membrana plasmática. A incubação dos óvulos fertilizados ocorre internamente em cavidades ou externamente na parede do corpo. Com a fertilização concluída, nós temos um ovo semelhante a este da imagem. Ele é dividido em 2 polos, o polo animal e o polo vegetal. Gostaria de deixar claro que o processo de desenvolvimento que é mostrado aqui é o processo dos ouriços do mar, que é um pouco diferente dos demais equinodermos. Primeiramente, nós temos o processo das clivagens, que são divisões mitóticas sucessivas que o zigoto sofre. No caso do ouriço do mar, as clivagens são totais, ou seja, o zigoto é dividido completamente, e radiais, o embrião é dividido em metades simétricas. Vamos falar sobre as 6 primeiras clivagens do desenvolvimento. A primeira delas é meridional, paralela ao eixo animal-vegetal, e divide o zigoto em 2 células. A segunda também é meridional, mas perpendicular à anterior, originando 4 células filhas. Já a terceira é equatorial, ou seja, transversal, e resulta em um embrião de 8 células, sendo 4 dessas células oriundas do polo animal e 4 do polo vegetal. Nos demais equinodermos, a 4ª clivagem é meridional, a 5ª equatorial e a 6ª é meridional, produzindo blastômeros de mesmo tamanho. Nos ouriços, a 4ª clivagem é meridional nas células provenientes do polo animal
e equatorial, mas desigual, nas células provenientes do polo vegetal. As células oriundas do polo animal são classificadas como mesômeros. Já as células oriundas do polo vegetal, por apresentarem tamanhos diferentes, são classificadas como macrômeros e micrômeros. Então, no final da quarta clivagem, temos 16 células, sendo 8 delas mesômeros, representadas em branco na imagem, 4 delas macrômeros, representadas em marrom claro, e 4 micrômeros, representadas em coral. A quinta clivagem é equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros. Os micrômeros não se dividem, resultando em 28 células. Na sexta clivagem, os mesômeros sofrem uma divisão meridional e os macrômeros são divididos de forma equatorial. Os micrômeros dividem-se de forma desigual. Ao final, temos 2 camadas de mesômeros de 16 células, 2 camadas de macrômeros de 8 células e 2 camadas de micrômeros de 4 células, totalizando 56 células. As camadas dos mesômeros provenientes do polo animal podem ser divididas em AN1 e AN2. Já os macrômeros, que são provenientes do polo vegetal, podem ter suas camadas divididas em VEG1 e VEG2. Os micrômeros apresentam uma camada superior com células maiores e a inferior com células um pouco menores. As divisões mitóticas continuam e com a criação de uma cavidade chamada blastocele, o embrião é chamado de blástula. Na superfície apical há a formação de cílios e na superfície basal é organizada a lâmina basal. Após o estágio pluricelular, as células se organizam em uma monocamada ao redor da cavidade central, a blastocele. As células do polo vegetal são achatadas, formando a placa vegetal. Os micrômeros da camada superior migram por ingressão da placa vegetal para a blastocele. Essas células mudam de forma, adquirindo um aspecto estrelado e passam a ser chamadas de células mesenquimais primárias. Os macrômeros da placa vegetal também mudam de forma, se tornando piramidais. As células permanecem aderidas umas às outras, e essa mudança na forma faz com que ocorra um processo de invaginação, representado na imagem, percorrendo cerca de 1/4 do caminho para a blastocele. São originados, então, o arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo, que é a abertura do arquêntero. Durante a internalização das células do polo vegetal da camada VEG2, as células das camadas AN1 e AN2 proliferam e se espalham para a porção inferior do embrião por epibolia. Essas células e as células da camada VEG1 irão constituir o ectoderma, que irá derivar o epitélio de revestimento externo. Ocorre, então, o ingresso das células mesenquimais. As células mesenquimais primárias se dissociam da monocamada e ingressam na blastocele. Elas fazem conexões aleatórias com a parede da blastocele através de seus filopódios, até que encontrem uma área de maior adesão, onde os filopódios se fundem. Essas células formam, então, cordões multinucleados, onde mais tarde irá ocorrer a deposição de carbonato de cálcio, formando espículas calcárias que são o esqueleto larval. O processo de invaginação ocorre em 3 estágios discretos. O primeiro deles já foi comentado anteriormente. No segundo estágio, o arquêntero se estende, podendo até triplicar o seu comprimento. O rudimento intestinal, que era largo e curto, se torna longo e fino. Para que o arquêntero realize essa extensão, as células se reorganizam, migrando umas sobre as outras e se achatando. Esse movimento das células de se intercalar para estreitar o tecido e movê-lo para frente é chamado de extensão convergente. Além disso, a divisão celular continua, produzindo novas células endodérmicas e mesenquimais secundárias à medida que o arquêntero se estende. O terceiro estágio ocorre devido à tensão das células mesenquimais secundárias que se formam na ponta do arquêntero. Os filópodes estão estendidos a partir dessas células através do fluido da blastocele para entrar em contato com a superfície interna da parede. Os filópodes se fixam nas junções entre as células da blastoderme
e em seguida se encurtam, puxando o arquêntero para cima. As células mesenquimais secundárias puxam o arquêntero até a parede da blastocele durante a última fase da invaginação. Essas células então se dispersam e se proliferam para formar os órgãos mesodérmicos. Onde o arquêntero entrou em contato com a parede, a boca é formada e o blastóporo marca a posição do ânus. Quando a larva Pluteus está completamente formada, as células provenientes do polo animal formam a ectoderma e as do polo vegetal formam descendentes dos 3 folhetos embrionários. A ectoderma formou o epitélio de revestimento externo e os neurônios. A mesoderma formou o revestimento do celoma, as células musculares que circundam a faringe, as células pigmentares que invadem a epiderme e o esqueleto calcáreo que sustenta os braços da larva. Por fim, a endoderma derivou o epitélio do tubo digestório. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada pela sua atenção.